Olá, acerte mais de 10 perguntas e prove que você domina o conhecimento. Se você também aprecia conteúdos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Que famoso pintor cortou parte de sua própria orelha? Pablo Picasso, Gustav Klimt, Vincent van Gogh, Caravaggio. Resposta correta, Vincent van Gogh. Em 23 de dezembro de 1888, em meio a um ataque de fúria e depressão profunda, o pintor holandês Vincent van Gogh cortou um pedaço de sua própria orelha direita. Após isso, o artista ficou internado por 14 dias, e quando teve alta, pintou o autorretrato com a orelha cortada. Pergunta 2. Uma solução otológica deve ser aplicada em qual parte do corpo? Ouvidos, olhos, boca, nariz. Resposta correta, ouvidos. Uma solução otológica é um medicamento ou produto de higiene, que pode ser aplicado nos ouvidos para tratar e prevenir problemas auditivos, tais como infecções e inflamações, ou para tratar e aliviar irritações na parte externa do ouvido. Pergunta 3. Dr. John Hamish Watson é o melhor amigo e assistente de qual personagem fictício? Dr. Zhivago, Hercule Poirot, Inspetor Clouseau, Sherlock Holmes. Resposta correta, Sherlock Holmes. Dr. John Hamish Watson é um personagem de ficção, companheiro dos casos de Sherlock Holmes, o famoso detetive do século XIX. No livro Um Estudo em Vermelho, publicado em 1887, Watson, como narrador, descreve seu primeiro encontro com Holmes. Pergunta 4. Existem 3 macronutrientes primários na dieta humana: proteína, carboidrato e frutose, amido, gordura, glicogênio. Resposta correta, gordura. Macronutrientes são aqueles que nosso corpo necessita em maior quantidade, sendo encontrados abundantemente nos alimentos. Os carboidratos evitam que as proteínas dos tecidos sejam utilizadas para o fornecimento de energia. As proteínas são necessárias para o crescimento e reparação dos tecidos, e as gorduras ajudam a manter a temperatura do corpo e a dar sensação de saciedade. Pergunta 5. Qual é o único país do mundo onde o curdo é um dos idiomas oficiais? Iraque, Afeganistão, Iêmen, Bahrein. Resposta correta, Iraque. O Iraque possui 2 línguas oficiais, o árabe, falado na maior parte do país, e o curdo, que é a primeira língua do Kurdistão, uma região autônoma localizada no norte do Iraque. As 2 principais formas do curdo, o sorani e o kurmanji, são ensinadas nas escolas, e faladas ou compreendidas por quase toda a população iraquiana. Pergunta 6. A qual apóstolo é atribuída a escrita de cerca de metade dos livros do Novo Testamento? João, Tomé, Mateus, Paulo. Resposta correta, Paulo. Saulo, como era chamado entre os judeus, é o autor de cerca da metade do Novo Testamento. As epístolas paulinas ou cartas de Paulo são os 14 dos 27 livros do Novo Testamento da Bíblia. Entre essas cartas, estão alguns dos mais antigos documentos cristãos existentes. Pergunta 7. O que significa borracha, em espanhol? Apagador, bêbada, bonita, borboleta. Resposta correta, bêbada. Quem já estudou espanhol, já se deparou com algumas palavras muito similares ao português, mas cujo significado é bem diferente. Essas palavras são chamadas de falsos cognatos. Um exemplo disso é a palavra borracha, que embora seja escrita da mesma maneira que borracha em português, no espanhol, o significado dessa palavra é bastante diferente, significa bêbada. Pergunta 8. Que importante cidade russa era chamada de Leningrado até 1991? São Petersburgo,
Moscou, Volgogrado, Vladivostok. Resposta correta: São Petersburgo. São Petersburgo foi a capital do Império Russo durante mais de 2 séculos, e ao longo da história, sofreu algumas alterações no próprio nome. O primeiro de todos foi Petrogrado. Mais tarde, depois de perder o estatuto de capital da Rússia, passou a se chamar Leningrado. Em 1991, após o colapso da União Soviética, a cidade voltou a se chamar São Petersburgo. Pergunta 9. Que tipo de luz é emitida por uma luz negra? Luz infravermelha, luz ultravioleta, luz cinérea, luz fria. Resposta correta: luz ultravioleta. A luz negra é um tipo de lâmpada que emite uma frequência especial de luz, chamada ultravioleta, que parece iluminar os objetos de forma seletiva, acendendo alguns e apagando outros. Determinados tipos de pigmentos, animais e fluidos corporais são também sensíveis a ela, e dão a impressão de estarem iluminados. Pergunta 10. Qual é o animal mais veloz do mundo? Morcego espectral, guepardo, canguru vermelho, falcão peregrino. Resposta correta: falcão peregrino. Surpreendendo a muitos, o título de animal mais rápido do mundo pertence a uma ave, o falcão peregrino. A ave de rapina pode chegar a impressionantes 320 km por hora, quase a velocidade de um carro de Fórmula 1. Para atingir essa velocidade tão extrema, o falcão peregrino posiciona suas asas de maneira aerodinâmica ao longo do corpo, reduzindo o atrito. Pergunta 11. Em 1801, Ceres foi o primeiro de seu tipo a ser descoberto. O que é Ceres? Vulcão subaquático, planeta anão, vírus bacteriófago, elemento químico radioativo. Resposta correta: planeta anão. Ceres foi descoberto em 1801, pelo astrônomo italiano Giuseppe Piazzi. Originalmente, ele havia sido classificado como um planeta, mas passou por uma reclassificação, tornando-se um asteroide, devido à presença de objetos com órbitas similares à dele. Em 2006, ele foi novamente reclassificado, dessa vez como um planeta anão. Pergunta 12. A Dança da Fada Açucarada faz parte de qual obra composta por Tchaikovsky? O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes, Rainha de Espadas. Resposta correta: O Quebra-Nozes. O Quebra-Nozes é um balé de Tchaikovsky, cujo enredo é contado sobre a perspectiva de Clara, a menina que ganha o boneco quebra-nozes de seu tio, na noite de Natal. Na segunda parte do balé, Clara e o príncipe quebra-nozes são recebidos pela fada açucarada no Reino dos Doces, onde uma série de danças representando diferentes doces de várias nações são apresentadas para eles. Pergunta 13. Como é chamado o período pelo qual o corpo da mulher passa por diversas transformações fisiológicas para voltar ao que era antes da gestação? Mesentério, puerpério, climatério, dicastério. Resposta correta: puerpério. Puerpério é o período após o parto, até que o organismo da mulher volte às condições de pré-gestação. Assim, ele se inicia com a saída da placenta, e termina com a primeira ovulação, que será seguida de menstruação. Sua duração costuma ser variável, especialmente por conta da amamentação, uma vez que esta bloqueia a ovulação. Pergunta 14. Como são chamados os tamancos que compõem o traje típico holandês? Yarmulke, Gutra, Klompen, Dobok. Resposta correta: Klompen. Os tamancos de madeira holandeses são chamados de Klompen, e são um dos símbolos mais conhecidos dos Países Baixos. A origem desse calçado data de 1487, tendo sido criado para proteger os pés contra o barro, a umidade e a neve. Pergunta 15. O que é funambulismo? Arte circense,
Distúrbio do sono. Doença congênita. Movimento literário. Resposta correta: arte circense. O funambulismo é uma arte circense, baseada em habilidades de equilibrismo, que consiste em caminhar sobre uma corda tensa em posição elevada, geralmente a uma altura considerável do solo. No Brasil, usa-se mais o termo equilibrismo, e para quem o pratica, equilibrista. Pergunta 16. Qual filme de sucesso contou a história de William Wallace, guerreiro, patriota escocês e herói medieval? O Príncipe Guerreiro. Fúria de Titãs. A Espada e os Bárbaros. Coração Valente. Resposta correta: Coração Valente. William Wallace foi um escocês que viveu no século XIII e inspirou livros e filmes, como Coração Valente, com o ator norte-americano Mel Gibson. Wallace foi uma figura de relevância durante o processo de independência da Escócia, que na época era uma colônia da Inglaterra. Ele foi responsável por liderar um exército amador de rebeldes, que venceu as tropas britânicas em batalha. Pergunta 17. De qual material são confeccionados os aventais usados pelos profissionais de saúde, como técnicos em radiologia? Carbono. Chumbo. Cádmio. Cobre. Resposta correta: chumbo. A vestimenta plumbífera, ou avental de chumbo, é um equipamento de proteção radiológica, projetado para absorver e atenuar a radiação que incide sobre os indivíduos. Pacientes e técnicos em radiologia devem utilizá-lo durante a realização de exames de raio-x, pois a exposição à radiação ionizante pode causar danos aos tecidos humanos. Pergunta 18. Qual dessas palavras é um sinônimo de rubicundo? Desbotado. Desmaiado. Assustado. Avermelhado. Resposta correta: avermelhado. Rubicundo é um adjetivo utilizado para descrever algo, ou alguém que apresenta uma tonalidade avermelhada. Esse termo é frequentemente utilizado para descrever a cor da pele, especialmente quando está avermelhada devido ao calor, ou à vergonha. Pergunta bônus. O que um numismata coleciona? Revistas. Brinquedos. Moedas. Perfumes. Se você souber a resposta, escreva nos comentários, ou veja na descrição do vídeo. Nosso quiz de conhecimentos gerais chegou ao fim. Se você acertou mais de 10 perguntas, seu desempenho foi ótimo. Para mais conteúdos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Sua participação foi incrível, espero você no próximo novo quiz. Um abraço.